Na Grécia Antiga, conflitos violentos entre vizinhos e guerras com invasores estrangeiros eram parte do cotidiano, e os gregos eram considerados guerreiros de primeira linha. A maioria das cidades-estado cercava-se de enormes muralhas defensivas para proteção adicional. Esparta, em seu auge, era um caso à parte, considerando as muralhas desnecessárias, pois possuía um exército formado pelos guerreiros mais temidos do mundo antigo. Então, o que Esparta fazia de diferente dos outros para formar soldados tão ferozes? Para responder a essa pergunta, recorremos aos relatos escritos da época. Não há relatos escritos dos próprios espartanos, pois era proibido que eles mantivessem registros. Então, temos que confiar nos relatos de historiadores antigos não espartanos como Heródoto, Tucídides e Plutarco. Essas histórias podem ser embelezadas e retratar Esparta no auge de seu poder, portanto, não acredite em tudo que lê. Para os espartanos, o propósito da existência era simples: servir a Esparta. No dia do nascimento, os líderes mais velhos examinavam cada recém-nascido. Os bebês fortes e saudáveis eram considerados capazes de cumprir esse propósito e os outros podiam ser deixados no Monte Taigetos para morrer. Todos os espartanos, meninos ou meninas, deviam ser fisicamente fortes, mentalmente perspicazes e emocionalmente resilientes. E era seu dever absoluto defender e promover Esparta a todo custo. Nos primeiros anos de vida, as crianças eram educadas para entender que sua lealdade pertencia primeiro a Esparta e depois à família. Essa mentalidade facilitava as coisas para os meninos espartanos, que aos 7 anos eram enviados para Agog, um lugar com um único objetivo: transformar um menino em um guerreiro espartano por meio de 13 anos de treinamento implacável, severo e muitas vezes brutal. Os espartanos valorizavam a perfeição física acima de tudo, e por isso os alunos passavam grande parte do tempo aprendendo a lutar. Para garantir a resistência em batalha, os meninos eram incentivados a lutar entre si. E o bullying, ao contrário de hoje, era aceitável. Para melhor preparar os meninos para as condições da guerra, eles eram mal alimentados, às vezes passando dias sem comer. Também recebiam pouca roupa para que aprendessem a lidar com diferentes temperaturas. Os meninos espartanos eram incentivados a roubar para sobreviver, mas se fossem pegos, seriam punidos, não por terem roubado, mas por terem sido pegos no ato. Durante o concurso anual de resistência, em um ritual religioso conhecido como Dia Mastigoses, adolescentes eram chicoteados em frente a um altar no santuário de Artemis Ortia. Era comum que os meninos morressem no altar da deusa. Felizmente, nem tudo era tão brutal assim. Os jovens espartanos também aprendiam a ler, escrever e dançar, o que lhes ensinava a controlar seus movimentos com graciosidade e os ajudava no combate. Embora as responsabilidades das meninas de Esparta fossem diferentes, os padrões de excelência e a expectativa de servir Esparta com suas vidas permaneciam. As meninas espartanas viviam em casas com suas mães enquanto frequentavam a escola. Seu currículo incluía artes, música, dança, literatura e escrita. E, para se manterem em ótima forma física, elas aprendiam diversos esportes, como lançamento de disco, de dardo e equitação. Em Esparta, acreditava-se que apenas mulheres fortes e capazes poderiam ter filhos que um dia se tornariam guerreiros fortes e capazes. Para os espartanos, homens e mulheres, talvez a lição mais importante da escola fosse a lealdade a Esparta. Morrer pela cidade-estado era visto como o cumprimento do dever para com Esparta. Após a morte, apenas os homens que morreram em batalha e as mulheres que morreram no parto recebiam lápides. Para os compatriotas, ambos morreram para que Esparta pudesse viver. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.